Boa noite a todos aí. Que alegria da gente estar reunido mais uma vez no Centro de Educação Espírita Boa Nova, esse novo formato, né? Por enquanto a gente não tiver o contato presencial, a gente vai se comunicando por estas plataformas, né? Nesse formato aí de live, né? Hoje muito feliz aí com o reencontro de todos, agradecendo aí a permissão da gente poder entrar nos lares de vocês, da família Boa Nova, dos nossos trabalhadores, frequentadores, nossos voluntários, né? Todas aquelas pessoas que estão com imensa saudade aí de estudar a doutrina espírita, estudar o evangelho, a luz da doutrina, né? Muito obrigado aí pela presença de todos, por estarem conosco, participando, nos acompanhando nas redes sociais, nessas plataformas que oferecemos, como antes do vídeo aí, endereçando a todos, para que nos acompanhem, para que visitem a nossa fanpage, o nosso canal do YouTube, Centro de Educação Espírita Boa Nova, agradecendo do fundo do coração aí pela presença de todos. Hoje a gente convidou um querido amigo, né, companheiro de doutrina espírita, que está lá na Paraíba, né, João Pessoa, e de lá vai fazer essa live, né, como se estivesse aqui dentro do Boa Nova, né, conectando os corações aí, nesta semana, nesse mês especial, nosso querido João Alves aí. Bem-vindo, João. O João, que é um trabalhador dedicado e estudioso do Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Trabalhador da Federação Espírita da Paraíba, experiente facilitador do grupo de estudos, né? Faz palestras aí quando permite, né, João, o tempo, e dizer da nossa alegria, querido, da tua presença conosco aí. O João coordena o NEP Brasil, né, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Nós temos o nosso NEP Boa Nova, que é um dos primeiros grupos aqui do estado, né? A gente já existe aí há 8 anos estudando o Evangelho, né? Dentro do Boa Nova, especificamente 5 anos, né? Mas antes a gente já fazia o estudo, né? E o João é um dos coordenadores aí do NEP Brasil. Nos dá muita alegria, João, da tua presença, ainda mais com esse tema aí, né, para falar sobre a família num mês tão especial que nos reporta aí aos pais, a essa reflexão, ainda mais agora em tempo de pandemia que a gente volta mais para dentro da família, né, utiliza esse contato aí para estreitar esses laços e fortalecer, né, esse que é talvez o laço mais importante da nossa sociedade, que é a família, né, no sentido consanguíneo, né? Mas sei que tu vai expandir o tema hoje. Muito obrigado, João, pela tua presença, no fundo do nosso coração, que tenhamos uma noite de reflexões, né? Acompanhando o João nos estudos dele, que vai compartilhar conosco, com certeza, os seus saberes aí. Queria convidar, João, a Cris para fazer a prece. A Cris, ela nos auxilia na coordenação aí do NEP Boa Nova, vai fazer a prece, a saudação, e no final ela vai estar contigo aí para os agradecimentos finais. Uma boa palestra aí, João. Bem-vindo a Santa Maria, Rio Grande do Sul, a família Boa Nova, e eu espero do fundo do coração de muito em breve a gente poder se encontrar presencialmente e trocar um abraço e continuar juntos aí na caminhada. Um grande abraço, querido. Boa palestra aí. Certo, então, reiterando os agradecimentos do Éder, né? Eu proponho a todos que sentem de maneira confortável, quem se sentir à vontade que feche os seus olhos, que eu optei nessa noite para a gente dar abertura aos nossos estudos, ler uma oração, uma prece que foi ditada por Emmanuel para o Chico Xavier no ano de 84. Então, fiquem todos de maneira confortável e vamos interiorizar essas palavras. É a oração da caridade. Senhor Jesus, dá-nos a coragem precisa de esquecer-nos em auxílio daqueles que nos deste ao convívio. Ante a dificuldade, concede-nos a esperança que nos faça sorrir, encorajando os companheiros de trabalho e de ideal. Não nos permita a omissão quando se nos apresente a oportunidade de sermos úteis. Ensina-nos, Senhor, que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que por isso mesmo o perdão de quaisquer ofensas deve inspirar as nossas diretrizes,
dando-nos a entender que os erros de outrem poderiam ser nossos. Auxilia-nos a pronunciar a frase de otimismo e de alegria, quando o pessimismo nos tente abater a fé viva nos destinos que nos traçaste. Ampara-nos, a fim de que sejamos um anteparo contra a violência, pela capacidade de construir o bem onde estivermos, com o qual nos dotaste o entendimento. Infunde-nos a compreensão de que o doente e o necessitado, a criança e o companheiro desvalido, as mães sozinhas e os filhos do sofrimento devem usufruir de prioridade em nossa disposição de socorrer. Não nos deixes indiferentes à dor do próximo, e inspira-nos o que devamos fazer para atenuar as lágrimas e as aflições, os conflitos e desarmonias que nos lavram sobre a terra. Faze-nos, Senhor, aceitar-te os desígnios, misericordiosos e justos, que prevalecerão sempre sobre quaisquer desentendimentos humanos, de vez que a ti pertencem as realizações da paz e do amor que felicitarão as criaturas na terra, não somente agora, mas sempre, não apenas hoje, mas igualmente no esplendor do amanhã. Que assim seja. Então agora eu convido o João, te passo a palavra. Muito obrigada e estamos aguardando as tuas mensagens. Olá, amigos do Centro Espírita Boa Nova, o pessoal aí do Rio Grande do Sul, né, da cidade de Santa Maria. É com muita alegria que a gente recebeu o convite do companheiro Éder, que coordena os trabalhos do NEP Boa Nova, na região aí do sul do Brasil, e a gente daqui, da região Nordeste, de João Pessoa, da Paraíba, já manda o nosso abraço caloroso nesses tempos de inverno, do sol que a gente recebe aqui, do sol muito generoso que a gente tem aqui no Nordeste, e que representa, de fato, esse ser supremo, esse ser divino que doa a vida para todos nós. Né? Leon Denis, o grande pensador, o grande filósofo espírita, fazia uma relação do Sol, que a gente tem aqui no sistema, que rege os nossos planetas, né, com Deus. E Jesus também fazia essa relação, dizendo que, como o Sol, a misericórdia de Deus desce para todos, bons e maus, justos, injustos, enfim, sábios, pecadores, porque todos nós precisamos do auxílio divino. Então é com muita alegria mesmo que a gente se encontra aqui para trazer uma mensagem, né, nesse tempo, como foi colocado pelo amigo Éder, que é um tempo de pensar a família, né, um tempo de agosto, onde a gente celebra, aqui no Ocidente pelo menos, o Dia dos Pais, sejam os pais biológicos, sejam pais na função de cuidadores, daqueles que nos acompanham perante a vida, os nossos responsáveis, pode ser a figura de um irmão mais velho, de um avô, de um tio, né? A concepção hoje de pai e de mãe está muito ampla, né? E não se restringe mais à questão biológica, à questão do gênero sexual que se tem, mas sim da função que alguém exerce, da função de cuidado, da função de educador, da função de amparo que um ser humano, né, exerce em relação à criatura mais frágil que se configura na condição de filho. E a gente traz um tema do Evangelho de Mateus, e também aparece em Marcos, que Allan Kardec inseriu no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que trata justamente de pai e de mãe. O título do capítulo é Honrai vosso pai e vossa mãe. E a gente sabe que esse mandamento, né, consta lá no Decálogo que Moisés recebeu da espiritualidade superior e que constitui a primeira grande revelação. Nós aprendemos no Espiritismo que houve um planejamento espiritual por parte de Jesus, que é o nosso governador, e na época determinada por ele, veio a figura de Moisés, o grande profeta, o grande legislador judeu, dotado de incríveis faculdades mediúnicas, e ele sobe a um daqueles montes da região da Judéia, e então recebe, no Oriente Médio, os 10 mandamentos, né, que até hoje possuem um significado, possuem um valor, uma importância, e a gente poderia dizer que se a gente vivesse os 10 mandamentos, a gente não precisaria de mais nenhum ensino moral, porque ali está sintetizada também a lei de Deus, porque é revelação divina. E nesses 10 mandamentos a gente encontra
um especial que faz referência aos nossos genitores, né? Aos nossos pais e mães. Isso no sentido mais fundamental, mas como nós dissemos, também se aplica às pessoas que não nos geraram, biologicamente falando, mas que são ou foram nossos cuidadores, nossos tutores, enfim, os nossos responsáveis quando a gente era frágil e precisava de uma pessoa para poder nos dar o alimento, nos dar o agasalho, nos dar o teto, a educação, a instrução escolar, enfim. Então é um tema muito oportuno para esse mês, é um tema oportuno também para o período de pandemia que a gente está vivendo, né? A gente sabe que, por ocasião do vírus, né, do Covid-19, a gente está precisando ficar mais isolados e algumas pessoas estreitaram os laços dentro da família, aqueles que vivem sobre o mesmo teto, e outras pessoas acabaram perdendo um contato. Então há essas duas situações. Filhos que já moravam e já tinham suas próprias famílias ficaram longe dos seus pais por causa do Covid, ou então, né, se viviam juntos, se aproximaram mais, e essa aproximação ela gera efeitos muito positivos para que um ajude o outro, mas também, como a gente sabe que temos diversidades de personalidade, diversidades de caráter, às vezes as arestas não se batem e acaba tendo conflito, né? E é um teste para cada um de nós saber, como dizia Kardec, primeiro tolerar quem é diferente de nós, ser fraterno com quem é diferente, para poder, depois dessa tolerância, dessa fraternidade, a gente conseguir de fato amar como Jesus amou. Então são situações múltiplas que a gente está vivendo, cada um de nós aqui tem uma peculiaridade familiar, mas a mensagem que Jesus traz aqui, ela é universal, né? A gente queria destacar logo no início esse caráter da mensagem universal do Cristo. Todo o ensino de Jesus que a gente encontra no Novo Testamento, todo ele, seja qual for, ele tem por finalidade a eternidade e por público-alvo, ou por sujeito que vai receber essa mensagem, o espírito imortal. Então não é uma mensagem para um homem paraibano, ou para uma mulher gaúcha, ou para um brasileiro, não, é uma mensagem para o espírito imortal. Seja habitante do planeta Terra, seja um habitante de Marte, de Vênus, seja de onde for, porque Jesus trouxe a lei de Deus. E Deus rege o infinito, que é a sua criação, o universo infinito, o cosmos. Então, a mensagem dele vai falar para o nosso espírito. E nessa passagem aqui, Kardec chama a atenção no seu comentário, a gente vai encontrar um dos momentos assim que foram mais chocantes durante a missão do Cristo. Chocantes em que sentido? Em as pessoas acostumadas com as tradições da época se depararem com a lição de Jesus que não era tão comum se ouvir, né? Elas que tinham um grande apreço pelos seus pais e pelas suas mães, tinham raízes profundas no ambiente familiar, né? O povo judeu até hoje, ele preserva muito essa questão da família, do laço consanguíneo, do avô, da avó, um grande respeito pelos anciãos, que é algo muito bonito, é uma virtude que, infelizmente, muitos grupos e gerações mais modernas estão perdendo esse respeito, né? Consideram a pessoa idosa como se não tivesse utilidade, porque não é mão de obra de trabalho para gerar dinheiro, mas não percebe, infelizmente, o valor que ela tem de sabedoria de vida, o valor de experiência, o valor de conselhos que ela poderia dar. E o povo judeu dá esse grande exemplo, né, de reverenciar os seus anciãos, os seus idosos. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham um apego muito forte ao laço consanguíneo e ao grupo deles, né, e não conseguiam ter uma visão mais ampla de uma família planetária. Então, família, para eles, era justamente aquele agrupamento menor, né, e consideravam, no máximo, assim, quem fosse da mesma religião, quem pactuasse das mesmas ideias. E quando Jesus vem à Terra, a gente sabe disso, trazer a grande revelação do amor universal, ele vai chocar muitas pessoas. Ele vai mostrar que a gente tem que amar não só aqueles que são do nosso sangue, que têm o nosso sobrenome, que nasceram na mesma cidade, né, que são nossos parentes, que compartilham ali da carga genética, mas temos que amar todos os seres. E não só os seres humanos, mas os vegetais, os animais, o ecossistema como um todo, o planeta, né? É um amor universal e irrestrito. E Kardec vai comentar essa passagem e vai mostrar justamente o impacto que a expressão de Jesus, que dá título à nossa palestra de hoje, causou naquelas pessoas. E como nós espíritas, através da chave que Allan Kardec representa, né, dos princípios de reencarnação, dos princípios de comunicação com os espíritos,
dos princípios que a gente vê muito claramente elucidados na obra O Livro dos Espíritos, que nos ampliam o horizonte da vida. A partir desses princípios, a gente vai entender que essa frase de Jesus, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quando ele vai ampliar isso para a humanidade, ela é a mais pura e verdadeira. Ela não tem contradição, como aparentemente a gente pode pensar, né? Ora, Jesus era um homem que vivia dentro de um costume judaico. Dentro do costume judaico se observava em primeiro plano os 10 mandamentos. Ora, o quarto mandamento é honrar pai e mãe. Depois dos 3 primeiros mandamentos na ordem, que tratam da nossa relação com Deus, que é a gente ter a ideia do Deus único, né? Não proferir o nome de Deus em vão, né? Não cultuar outros deuses. Depois desses mandamentos que têm a relação direta da criatura com o Criador, o primeiro que aparece, que aí já é da relação criatura com criatura, que vai até o 10º mandamento nesse padrão, o primeiro deles trata da nossa relação com os nossos pais. E isso não é por acaso, isso é didático, isso é pedagogia divina. Se a gente pensar bem, depois de Deus, que foi o ser que nos deu a vida em termos espiritual, nós devemos aos nossos genitores biológicos a vida corporal. Por mais que a gente não tenha tido uma assistência adequada, por mais que o nosso pai ou nossa mãe tenha nos abandonado, por uma série de razões a gente não tenha tido a vivência, né, mais presente desses seres, a gente não pode negar que foi através deles, biologicamente falando, que nós tivemos a oportunidade de voltar à Terra. Então, abaixo de Deus, a primeira relação que nós temos aqui, a mais fundamental, é com os nossos genitores. Por isso vem o mandamento de honrar. E Allan Kardec faz uma interpretação sobre isso. E ele diz assim, honrar é muito mais do que amar. Porque muitas vezes você não consegue amar o seu pai ou a sua mãe por desentendimentos, né, por ter sofrido, por ter sido violentado, por ter sido abandonado. É muito difícil amar, e Kardec diz isso. Eu entendo que muitos filhos não conseguem amar os pais e tem razões justas para isso. Mas honrar é diferente. Honrar é assim, mesmo você não gostando do pai, mesmo você não gostando da mãe, você precisa reconhecer perante a vida, né, o que é óbvio, que foi através dessas pessoas que você nasceu. Então é uma gratidão pela vida material. Isso é honrar. Isso é honrar. Né? E nessa ação de você honrar, você cuida, você vela. Mesmo eles não tendo dado esse cuidado quando a gente precisava. A gente faz a nossa parte. Se eles não fizeram conosco, eles vão responder perante a lei de Deus. O nosso papel como filhos é honrar, é respeitar, é ser grato pela reencarnação. Quantos espíritos não queriam estar no nosso lugar reencarnando para poder expiarem erros do passado e para passarem por testes aqui na Terra, para poderem evoluir, aprender, né, resgatar situações que estavam atrasadas e caminhar espiritualmente na iluminação interior. E a gente teve essa dádiva de ter a aceitação de 2 seres para serem nossos pais biológicos. A gente vê as obras de João André Luiz, as obras do Espírito Miramês e de tantos outros, né, de Filomeno de Miranda, através de Valda, relatando como acontece a reencarnação e os encontros que há no mundo espiritual de um futuro filho que vai nascer no seio de uma família. Então esses espíritos se comunicam. Um pede permissão ao outro, muitas vezes, para aceitar ou não receber aquela entidade. Então, assim, é uma dívida de gratidão que a gente tem que ter. E aí, uma oportunidade de exercitar o amor se esses pais não foram aqueles pais ideais, né? Que a gente imaginava, que a gente sonhava, né? Aquele pai super-herói, aquela mãe super amorosa, e que muitas vezes não é. Por quê? Porque eles são imperfeitos como nós somos imperfeitos. Então, a gente tem que ter compaixão, tem que ter misericórdia e tem que ter indulgência com as imperfeições dos nossos pais, como a gente precisa também da mesma indulgência. Quando a gente um dia sair da condição de filho para pai, a gente vai ver como era difícil educar, como era difícil, né, dar o que havia de melhor, por mais que eles quisessem, às vezes não era possível isso. Então o mandamento é honrar pai e mãe. E muita gente não faz isso, muita gente abandona, coloca em asilos, nunca visita, né, e há um desgosto profundo dos pais por essa ingratidão. É um tema realmente muito profundo e que a gente precisa analisar, porque muitas vezes a gente cuida de pessoas fora da nossa casa,
a gente tem uma série de ações no Centro Espírita, a gente tem uma série de ações na nossa comunidade, se engaja socialmente, faz doações materiais para entidades que trabalham com pessoas de vulnerabilidade, para ONGs, mas o nosso pai, a nossa mãe, ou o nosso avô que fez a função de pai, ou um tio, ou uma tia, a gente não dá atenção. A gente é ríspido, é impaciente, não quer ajudar numa tarefa simples, né? E lá fora é um sorriso, é aquela pessoa santa no centro espírita, né? E eu já escutei dizer de uma criança que participava da evangelização, eu já passei um tempo sendo evangelizador de juventude, mas escutei de uma criança dizendo assim, eu queria que o meu pai fosse lá em casa como ele é aqui no centro espírita, como ele é aqui na federação. Porque aqui ele sorri para todo mundo, cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, tem uma palavra doce para todo mundo, só que em casa ele não é assim. Então a criança percebe isso. A criança é muito sensível, né? Então a gente tem que refletir nessa dupla jornada que nós temos de ser filhos, de ser pais ou mães, e a melhor forma de a gente se comportar, que é seguindo a lei do Cristo, né? Sendo fraterno, compassivo, tolerante, dentro das nossas possibilidades, tentando fazer sempre o melhor. Então o que a gente vai aprender hoje, nesse texto que está lá em Mateus, no capítulo 12, está lá em Marcos, no capítulo 3, é como nós devemos entender o conceito de família, ou de parentela. Em geral, como nós dissemos, os judeus entendiam isso, mas do ponto de vista sanguíneo. E até hoje a gente vê realmente pessoas que se prendem muito ao nome da própria família, né, e defendem esse nome e causam confusão com outras famílias e tem brigas de gerações para gerações, né, as pessoas que têm certa posição social, certa riqueza, ficam numa disputa, num duelo, e as famílias são inimigas durante séculos, né? Isso vai passando de geração para geração, o que é uma grande pena. E nessa mensagem de hoje a gente vai aprender o conceito de família universal, que é um conceito fundamental no Espiritismo. Ora, se eu sou imortal, se eu tenho várias existências, se nessas existências várias eu tenho contato com um monte de pessoas diferentes, com um monte de espíritos, quem pode me garantir que a família que eu considero inimiga não tenha lá um irmão meu de uma vida passada? Quem pode garantir que naquela família que eu considero inimiga tem uma pessoa que já foi minha mãe, já foi muito boa para mim? E por uma questão de preconceito, só olhar para o nome, eu não me permito sentir o outro. Pela reencarnação, a gente abre o horizonte e isso fica muito claro. As barreiras se quebram. Os padrões que a gente constrói em cima de sangue, em cima de genética, em cima de cidade, em cima de grupos mais fechados, eles se rompem. Porque o espírito é um viajante. Como Jesus fala, o espírito sopra onde quer. Ele vai para onde ele quer, ele é livre. E a gente peregrina, né, em várias regiões da Terra. A gente agora está aqui na América do Sul, no Brasil, mas a gente já passou pelo Oriente, a gente já passou pela África, já passou pela região mais nórdica. Todos nós somos peregrinos. Ninguém tem um pouso fixo. E quando a gente entende isso, fica mais fácil abrir os braços, como está representado na estátua do Cristo Redentor, para todo mundo, né? Então é isso que a gente vai aprender. Agora vamos ler essa narração de Mateus e de Marcos para a gente entender e a gente tentar se colocar na condição de quem estava vendo a cena. Porque nos estudos do NEP, né, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que a gente faz parte, tem um grande carinho por ele, quando a gente vê um texto bíblico, a gente procura perceber os elementos mais significativos desse texto. Cada palavrinha colocada, a forma como é escrito, o tempo, onde acontece isso, quais são os personagens envolvidos, a gente vai esmiuçar o texto. E quando a gente esmiuça o texto, didaticamente, a gente vai extrair a lição moral de uma forma muito proveitosa. Então vamos tentar se colocar aqui nessa condição, certo? Fazer uma viagem no tempo aí há 2000 anos e se colocar como um judeu que estava presente na cena, vendo o que Mateus e Marcos narraram aqui. Então eles escreveram o seguinte, ó: tendo vindo para casa, né, Jesus tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Então Jesus estava com seus discípulos, em algum tipo de missão, de pregação, e eles foram para casa. Que casa é essa? É a casa de Pedro. A gente tem que saber disso. Jesus não tinha uma casa dele, né, com a escritura com o nome dele. Jesus, filho de José, ele não tinha casa. Ele vivia como um peregrino, e a casa de Simão Pedro, na cidade de Cafarnaum, no norte de Israel, no que a gente chama de Galileia,
era o lugar onde Jesus repousava, onde ele fazia as reuniões íntimas, né? Fazia o evangelho no lar, era na casa de Simão Pedro. Então Simão Pedro cede a sua casa, Simão era casado, vivia com a sogra, tinha filhos, e ele cedeu a casa dele para Jesus. Então a casa aqui é a casa de Simão Pedro, na cidade de Cafarnaum. E eles foram para lá, certo? Jesus e os seus companheiros mais próximos. Mas a fama de Jesus já era muito grande, já tinha feito muitas curas, muitos feitos assim maravilhosos, né? Os ensinos chamavam a atenção das pessoas e uma multidão estava seguindo, a ponto de o narrador dizer que eles não conseguiam nem fazer uma refeição. Tanta gente que estava querendo permanecer próxima de Jesus. E aí segue o texto. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele. Dele quem? Jesus. Pois diziam que tinham perdido o espírito. Olha que coisa forte isso. Vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que ele tinha perdido o espírito. O que é perder o espírito? Em algumas traduções está assim, tinha perdido o juízo. Esse seria uma expressão assim, mais contemporânea nossa. Os parentes de Jesus, gente, estavam pensando que Jesus tinha perdido o juízo. Como assim, João? Jesus não era o profeta, todo mundo reconhecia ele como Messias? Não era bem assim, não. Nem todo mundo reconhecia Jesus como nós cristãos vemos hoje, como sendo o Salvador, o grande mestre, né, o maior exemplo de amor. Muitos viam nele um revolucionário, alguém que tinha perdido de fato o juízo, porque tinha abandonado as funções da casa, tinha deixado de ser carpinteiro, como seu pai José, e tinha formado um grupo de discípulos e andava perambulando, ensinando coisas que até então as pessoas não tinham ouvido, falando de um reino dos céus, falando de bem-aventuranças, falando de parábolas assim tão poéticas, e pensavam que ele era um sonhador, que ele era um homem dado a muita imaginação, tinha uma imaginação fértil, e tinha se perdido, né, nesse caminho de ser um pretenso mestre. E está isso escrito no Evangelho. Às vezes a gente não conhece essas passagens, mas está lá escrito. Parte dos parentes de Jesus foram até a casa de Simão Pedro para dizer o seguinte: Jesus, ei, eu sou seu primo, ei, eu sou seu tio, sou seu parente, venha para casa, deixe de querer ser profeta, que você não é profeta não, você perdeu o juízo, volte para casa, menino. Era mais ou menos assim que eles estavam pensando. Um grupo foi até eles, e Maria estava junto desse pessoal, Maria estava junto. E há muita especulação, que a gente não vai entrar aqui, se Maria também pensava que Jesus tinha perdido o juízo, né? A gente vai ver nas obras de Humberto de Campos, que Chico Xavier escreveu, nas obras de Miramês, nas obras de Joana de Ângeles, que Maria tinha uma grande sensibilidade e ela percebia a grandeza de seu filho. Então, possivelmente, nessa cena, Maria estava só acompanhando os parentes dela e os parentes de Jesus, mas ela não partilhava dessa ideia de que Jesus tinha perdido o juízo, certo? Ela estava acompanhando, mas ela não tinha essa ideia de que, meu filho realmente perdeu o juízo. Até porque, a gente precisa lembrar que antes de Maria ter a concepção, mediunicamente, ela foi avisada pelo Espírito Gabriel, né, o anjo Gabriel, como a gente chama, de que ela iria ser a mãe do Messias. E ela diz o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Então Maria foi avisada de que um ser divino iria habitar o seu útero e iria ser o Messias. Então Maria sabia disso. Ela não era uma desinformada. Então ela fazia parte desse grupo, mas possivelmente ela não tinha essa ideia de que Jesus era alguém com juízo desnorteado, alguém que tinha batido a cabeça. Ela não. Outros parentes de Nazaré, sim. Em outras passagens que a gente vê no Evangelho, quando Jesus vai para Nazaré, que era a cidade que Maria vivia junto com José, e José tinha sua carpintaria, Jesus vai para lá e o pessoal diz assim: você não é profeta, não. A gente não quer você aqui, não. Está no Evangelho. Aí Jesus diz uma frase que é muito conhecida por todos nós e usada: ninguém é profeta na sua própria terra. Um exemplo prático. A pessoa é um grande palestrante, é um grande orador, é conhecido no mundo inteiro. Mas na cidade dele, muitos dizem assim: isso é só Pedro. É filho de Dona Benedita ali da esquina. Por que esse povo está dando tanta atenção a Pedro? Ele está aí nas redes sociais. A gente conhece esse menino desde pequeno. Não acontece muito isso, né? Aqueles que são da nossa terra, por nos conhecerem de perto, não percebem muitas vezes o caráter missionário da pessoa. Isso aconteceu com Jesus. O pessoal de Nazaré não dava muita bola para ele, não. Aí ele diz assim: vocês não creem em mim, então eu vou para Cafarnaum. Aí foi para Cafarnaum e fazia os milagres lá. Fazia as curas, as pregações. Porque o povo de Nazaré, os parentes dele,
não afinizavam com ele. Não acreditaram que ele era o Messias. E aqui se repete isso. E eles foram até ele para dizer assim, já chega. A gente já teve paciência demais com Jesus, vamos lá pegar esse menino e trazer para casa. Eu falo menino porque ele tinha cerca de 30 anos. E 30 anos era o começo da vida adulta para um judeu. Era muito jovem, ele era um jovem. Não era um rabino de 60, 70 anos, de barba branca. Não, ele era um jovem. Estava na flor da idade e estava por esse caminho messiânico. E alguns dos seus parentes, né, não concordando, não percebendo a grandeza espiritual dele, queriam trazê-lo de volta para ele ficar em Nazaré, trabalhar na carpintaria e ser um judeu comum, certo? Então é preciso dizer isso para a gente entender a reação das pessoas com Jesus. E aí, o texto segue dizendo o quê? Tendo sua mãe, Maria, e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então Jesus, olha a cena, vamos colocar aqui como espectador da cena. Jesus está dentro da casa de Simão Pedro, tentando fazer uma refeição, uma zoada danada, como a gente fala aqui no Nordeste, um barulho danado em volta da casa de Simão Pedro, e no meio desse barulho, alguém percebe que Maria e parentes de Jesus, o texto fala irmãos, mas quando a gente vai ver no grego, a palavra pode significar primos também, e Humberto de Campos e outros espíritos falam que não eram irmãos de sangue de Jesus, que Maria teria gerado apenas um único filho, que foi Jesus, né? É um ponto que muita gente discute, a gente não vai entrar aqui em polêmica, certo? A gente só está trazendo as informações, isso não é o mais relevante da passagem, a gente está discutindo, Maria teve ou não teve outros filhos, né? Porque isso tiraria o foco nosso aqui do ensino moral. Então a gente só faz o registro dizendo que, primeiro, na escrita grega é possível que a palavra significasse primo, parente próximo. E mediunicamente, através das mãos de Chico Xavier e de outros médiuns muito sérios, foi dada a informação de que Maria só teve de fato Jesus e que esses irmãos que são citados aqui em outras partes do Evangelho, na verdade eram primos de Jesus, certo? Só para deixar o registro, não vou fazer polêmica com ninguém, quem quiser pensar diferente tem todo o seu direito, mas fica aqui o registro nosso como estudioso do Evangelho e daquilo que a gente pôde perceber. Então, alguém percebe lá que Maria, né, e os seus parentes, os seus primos, fazendo uma atualização aqui da palavra, estavam do lado de fora e estavam chamando Jesus. Né? E alguém diz assim, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Então, no meio daquela algazarra toda, daquele falatório imenso, do pessoal querer ficar perto de Jesus, porque ele era famoso já, fazia muitas curas, né, enfim, chamava a atenção das pessoas pelo seu caráter muito magnético, pela sua oratória, pela beleza que ele expressava com o olhar, com as palavras de consolo. Então tinha muita gente em torno dele, mas se percebe por alguém que Maria estava lá e também parentes próximos dele. Estavam chamando ele. E aí Jesus responde com uma pergunta, que é muito comum na vida do Cristo, ele fazer isso. Ele responder uma indagação com outra indagação. E isso é muito bonito porque expressa o caráter pedagógico dele. Jesus era um mestre por excelência. Era um rabi, né, que é a palavra aramaica, a palavra também no hebraico, ou como diria Madalena, Rabone, meu querido mestre. Ele não era uma pessoa qualquer. Então, os grandes pensadores da humanidade, os grandes filósofos, aqueles que entendem de educação, eles geralmente não dão respostas prontas para as pessoas. Eles fazem perguntas para que a pessoa que escuta inicie um processo interno de reflexão, veja os seus conceitos e seja capaz de extrair uma ideia de si mesma. Sócrates, que foi um precursor do espiritismo e da ideia cristã, Sócrates que falava de imortalidade da alma, Sócrates que falava que tinha um espírito que conversava com ele, que era o guia espiritual dele, um daimon, né? Sócrates dizia isso. Olha, a minha função não é trazer para vocês aqui as verdades prontas, não. Eu funciono mais ou menos na minha atividade filosófica como a minha mãe, porque a mãe de Sócrates era parteira. Parteira. Ela ajudava as outras mulheres a terem filhos. Ele diz assim, eu sou como a minha mãe. Só que em vez de trazer bebês ao mundo, eu ajudo vocês a gerarem ideias, a parirem ideias e conceitos a partir de vocês mesmos. Já está dentro de vocês, na alma de vocês, esses ensinamentos divinos. E eu vou ajudar no processo de extração. Isso é o que faz um grande mestre. Um mestre, ele não fica colando na cabeça das pessoas conceitos. Ele não quer que o aluno simplesmente engula o conceito que ele está dizendo e
comece a viver isso maquinalmente sem questionar. O verdadeiro mestre quer que o aluno quebre a sua cabeça, raciocine por si mesmo e se torne livre. E supere até o mestre. O grande objetivo do mestre é superar. O que foi que Jesus falou? Vocês um dia vão fazer coisas maiores já que eu fiz. Maiores das que eu fiz. Jesus diz isso. Então a função do mestre é dar liberdade e despertar as potencialidades do discípulo. Não é ficar numa posição de hierarquia dizendo assim, eu sempre vou ser seu superior. Você tem que me obedecer cegamente. Isso não existe. Pessoas que fazem isso são esses gurus, né, que infelizmente desencaminham as pessoas e não deixam as pessoas pensarem por elas mesmas. Então, fazendo esse adendo aqui pedagógico, né, Jesus vai responder a esse chamado de alguém que disse, lembramos, tua mãe está aí fora, teus parentes estão aí fora, ele vai dizer o seguinte, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele poderia ter dito assim, não, diga à minha mãe que espere um pouquinho, diga aos meus parentes que esperem um pouquinho, que eu já vou. Manda eles esperarem. Essa era a resposta mais comum que a gente poderia esperar de Jesus, né? Ou de uma pessoa que estava ocupada e alguém chega para ter uma espécie de audiência e você diz assim, eu já tenho uma reunião aqui, espera um pouquinho. Mas Jesus aproveitava, como vai dizer Kardec no comentário, de todas as ocasiões para dar uma lição. Tudo que acontecia em torno dele, ele conseguia tirar um fiozinho e criar uma instrução, criar um ensinamento. Seria muito prático ele dizer isso, eu já vou, espere aí. Mas ele não dá uma resposta assim tão simplória. Ele usa do momento para dar uma lição que as pessoas da época precisavam escutar e que nós ainda hoje precisamos escutar. Que lição é essa? Qual o conceito de família eu devo ter? E a pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando ele responde assim, a gente pode pensar, aqueles parentes que tinham ido atrás dele dizendo assim, ele perdeu o juízo. Eu acho que eles, né? Eu falo isso, eu, João, até num tom de brincadeira. Eles devem ter falado um pro outro assim, tá vendo? Ele perdeu o juízo, não sabe nem quem é a mãe dele. Não sabe nem quem é o irmão dele mais, esqueceu tudo. Alguns pensaram isso, alguns não alcançaram o nível de profundidade da pergunta que ele faz. Alguns que achavam que Jesus não batia bem da cabeça, devem ter olhado um para o outro, dado risada e disse, eu não disse? Ele perdeu o juízo, não sabe nem quem é a mãe dele mais. Esqueceu os irmãos, o homem perdeu o juízo. E tem gente que faz piada até hoje com essa frase. A gente fala assim num tom mais aberto, né, mais divertido, mas é a realidade. Pessoas na época devem ter pensado assim, tá aí a prova. Ele, de fato, perdeu o juízo como a gente estava pensando. Nem a mãe dele ele se lembra mais. Que a mãe é a coisa mais importante, né, para um filho, é a referência maior. Mas não foi nada disso, gente. Não é nada disso. Isso não significa que ele perdeu o juízo, não, que ele não batia bem na cabeça, não. Ele quis dar uma grande lição. Aí segue o texto dizendo, e perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse, a cena de novo, Jesus na casa de Simão Pedro, fazendo uma refeição, várias pessoas em torno de Jesus, várias pessoas fora da casa de Simão Pedro se debruçando sobre a janela, né, se debruçando sobre os telhados, era uma multidão de gente. Aí Jesus para, fica aquele silêncio, ele olha para todo mundo que está ali sentado perto dele e que já partilhava dos ensinos dele e diz assim, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí fica o silêncio, o pessoal entende a lição. O texto, né, se a gente fosse seguir, vai mostrar que Maria volta para casa com os parentes. Eles não ousam mais ir atrás de Jesus para tentar bloquear a missão de Jesus, eles entendem o recado, percebem que Jesus é muito mais superior do que eles imaginavam e os discípulos próximos ficam espantados com a resposta de Jesus. Espantado. Ele tinha acabado de dizer, vocês que estão aqui do meu lado, comendo da minha refeição, que significava também comungar dos meus pensamentos, das minhas ideias, ter sintonia comigo, vocês são minha mãe, meus irmãos, minha irmã, meu pai, meu tio. A gente poderia expandir isso para todos os parentes, né? As classes de parentes. Porque faz a vontade de Deus. Então, é a família espiritual. É a família que se une
porque tem um ideal e um comportamento semelhante. E isso, gente, é muito mais comum do que a gente pensa. Basta cada um analisar dentro de casa. Você tem 2, 3 irmãos de sangue. Um mais diferente do que o outro. Aí você vai para a universidade, começa um curso, encontra amigos e diz assim, poxa, esse meu amigo de universidade se parece tanto comigo que eu poderia dizer que ele é muito mais irmão meu do que o meu irmão que está em casa, que nasceu do mesmo ventre da minha mãe. Isso é uma verdade para todo mundo sabe disso. Que tem amigos nossos que são muito mais parecidos conosco, na personalidade, do que primos nossos, tios, mãe, pai, ou não tem? Tem, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E essas semelhanças de personalidade é a característica da família universal. Kardec vai perguntar aos espíritos como os espíritos se reúnem no mundo espiritual. Qual é o critério que fundamenta a reunião dos espíritos no mundo espiritual, nas cidades espirituais? Eles respondem, afinidade. Grau de evolução parecido. É isso que reúne. Então, se a gente tem um desejo, por exemplo, de ter um trabalho na arte, de ser um pianista, de ser um violinista, quando você chegar no mundo espiritual, vai ter lá um grupo de pessoas que tem esse mesmo interesse seu, que você nunca viu na vida, mas que você vai se identificar na hora, porque ele tem uma personalidade parecida com a sua. Todo mundo já viveu isso. Você está andando na rua ou no trabalho, conhece alguém, parece que essa pessoa é conhecida sua já, de séculos, né? E muitas vezes é um reencontro de almas mesmo. Mas muitas vezes pode ser o primeiro encontro daqueles dois espíritos. Eles se sentem bem porque eles são parecidos. Porque eles são parecidos. Isso é família espiritual. Então, essa lição de Jesus aqui é um marco para o pensamento judeu, é um marco para aquelas pessoas que eram preconceituosas, que não consideravam irmãs e irmãos quem era de Roma, quem era da Grécia, quem era do Egito, quem era da África. Eles não consideravam irmãos. Não, meu irmão é só da minha raça hebraica. E se fechavam, e até hoje se fecham, né? Está lá na Terra Santa, infelizmente, a disputa entre árabes e judeus. Infelizmente. Poucos conseguem abrir o coração para tratar como irmãos pessoas que pensam diferente. É triste isso, mas as guerras acontecem por isso. E Jesus vem dizer, ampliem o conceito que vocês têm de família. E Kardec desenvolve isso, para a gente já ir para o final, né, da nossa exposição, o tempo passa muito rápido. Ele desenvolve isso num texto chamado Parentela Corporal e Parentela Espiritual. E vai dizer que a nossa parentela corporal é muito frágil. Hoje, eu, João, tenho só um irmão de sangue. Um irmão de sangue. Minha mãe teve 2 filhos, eu sou o primogênito, tenho um irmão de sangue. Eu tenho coisas muito parecidas com meu irmão, como também tenho coisas muito diferentes. Então, as coisas parecidas nos unem. As coisas diferentes nos deixam mais afastados, mas nem por isso a gente briga, a gente não tem ódio um do outro, a gente se ama, a gente se quer bem e a gente se respeita nas diferenças. Mas quando a gente estiver, por exemplo, no mundo espiritual, se as coisas que são diferentes entre eu e ele forem maiores das coisas que são parecidas, eu vou para uma cidade espiritual, ele vai para outra. Não tem coisa mais certa do que isso. Se eu tenho um pai que é diferente de mim, como eu tive um pai nessa encarnação, que tinha um perfil psicológico bem diferente de mim, ele vai para um lugar espiritual X e eu vou para um lugar espiritual Y. Isso é fato. Então, o laço sanguíneo, ele é muito frágil. Ele é muito frágil. A gente se apegar ao sangue, né? Porque é do meu sangue, é sangue do meu sangue. Gente, isso na visão espírita é muito pouco. É muito pouco. A gente tem que dizer assim, ele é coração do meu coração, ele é pensamento do meu pensamento, ele é espírito, no sentido de personalidade do meu espírito. Aí sim isso é forte. Aí sim a relação te mantém no mundo espiritual. Porque os dois têm o quê? Afinidade. No mundo espiritual, as pessoas se reúnem, ou melhor dizendo, os espíritos se reúnem por afinidade. A gente fala aqui na Terra muitas vezes assim, os opostos se atraem, né? Mas isso não serve para os espíritos, não. Para os espíritos é assim, os semelhantes se atraem. Os iguais ou os semelhantes vão se juntar. Essa é a lei espiritual. Essa é a lei espiritual, certo? Então, essa parentela espiritual, ela permanece. Então, se eu conheço alguém hoje, que eu tenho uma grande afinidade por ele, e por um motivo ou outro ele desencarna antes de mim, eu sinto essa grande saudade, eu posso ter certeza absoluta
que no mundo espiritual ou em outra vida, quando eu me reencontrar com esse mesmo ser, eu vou sentir alegria no meu coração. Porque o laço que me unia a ela não era um laço biológico, que se desfaz com a morte do corpo. Era um laço espiritual. E vai ser uma grande alegria eu me reencontrar com essa pessoa e dizer, poxa, fulano, você é meu grande amigo. Eu vou continuar querendo estar junto a ele, crescendo espiritualmente, etc, etc, etc. Então, a lição que a gente traz hoje é essa lição que a gente precisa muito no mundo globalizado que a gente está vivendo, que está tendo muita troca do Oriente com o Ocidente, né? A gente está aprendendo novas culturas, as fronteiras estão realmente praticamente sem existir por causa das redes sociais, a gente está vendo pessoas de todos os tipos, de todos os gostos, que nos incomodam muitas vezes ou que nos trazem alegria, e a gente tem que aprender que é essa família diversa, é essa família complicada que a gente tem que tolerar. Começando no nosso núcleo, dentro do lar. O parente mais problemático que a gente tem é o que mais merece a nossa tolerância. Se a gente não fizer assim, a gente não é cristão. Jesus dizia, amar quem ama você é fácil. Até os pagãos fazem isso, até aqueles que adoram vários deuses fazem isso, amam seus amigos. Mas a minha proposta de Jesus é que vocês amem os inimigos, ou seja, quem pensa diferente de você, quem tem opções diferentes da sua. É você respeitar essa pessoa, deixa ela ter a opção dela, a liberdade, e não querer tolir. Não, meu filho tem que fazer o que eu quiser. Ele vai fazer o curso na universidade que eu quero. Isso é desrespeitar a consciência do seu filho. O seu filho, antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. Você cedeu a ele o corpo, mas ele é filho de Deus e ele é independente. Então, querer forçar um filho a cursar determinada carreira profissional é uma violência contra a consciência dele. Vai ser uma pessoa frustrada, vai ser um mau profissional. A gente vê uns casos aí, né? Então, é preciso ter respeito a partir do pai para o filho ou da mãe para o filho e vice-versa. Às vezes o filho quer ter um pai de um padrão. Eu, João, gostaria que meu pai tivesse tido um padrão de comportamento diferente, teria sido melhor para a nossa família. Mas ele deu o que ele podia dar. Ele fez o que ele podia no limite da evolução dele. Eu fiquei triste? Fiquei. Mas eu tenho que respeitar. Eu não posso obrigá-lo a ser como eu gostaria que ele fosse. E nem por isso eu o desprezo, eu tenho raiva dele, eu o odeio. Eu o respeito e o honro, como diz o mandamento. Mas não tenho a afinidade que eu tenho, por exemplo, com minha mãe, que tem uma personalidade mais parecida com a minha. Então, o nosso grande desafio, proposto aqui por Jesus, é amar indistintamente, ampliar a nossa visão de parentela e saber que, na verdade, a família que vai perdurar, que vai permanecer, é a família espiritual. Como ele disse, aqueles que seguem a vontade de Deus, porque ele já seguia. Então, se eu estou me esforçando por seguir as leis de Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs, as minhas mães, os meus vários pais que eu tive em várias reencarnações, serão aqueles que também estão se esforçando. Então, eu aqui da Paraíba, vocês aí do Rio Grande do Sul, a gente tem esse ideal em comum do Espiritismo. Nós somos irmãos por isso. Irmãos de ideal espírita. Ou não somos? Somos. E a gente tem muitas coisas em comum. E essa é a prova de que a parentela espiritual é a que mais a gente tem que valorizar e é que a gente tem que ampliar, para um dia a gente ser a grande família planetária, respeitando as diferenças, celebrando as diferenças, achando belo o modo como uma pessoa adora a Deus e o modo como a outra pessoa adora a Deus, de forma diferente, mas com o mesmo sentimento no coração, achando belo aquele irmão que tem uma cor negra e o irmão que tem uma pele branca, ou vermelha como um índio, amarela como um chinês, que a gente está preocupado com o espírito e não com a vestimenta temporária. Então, que Jesus possa nos inspirar, possa nos dar ânimo para a gente conseguir viver esse ensino mais universal da fraternidade e abrir os braços para acolher todos aqueles que são semelhantes a nós e os que não forem semelhantes também, a gente doar um pouquinho do nosso amor, do nosso afeto, para que eles se tornem, junto a nós, seres humanos melhores, que desejam romper de uma vez por todas, com esses preconceitos de casta, de religião, de credo, e se deem as mãos para a gente fazer um mundo melhor e que a regeneração, que é o processo que a gente está vivendo na Terra, ela chegue mais rápido, né? Que não tenha que vir outra pandemia, e depois mais outra pandemia, e depois mais outra pandemia, para a gente poder despertar.
que a gente faça isso por vontade própria, querendo realmente fazer o bem, e não esperando que a espiritualidade tenha que usar de meios como a pandemia para nos acordar. Esse é o nosso desejo, é o nosso voto, né, para cada um de nós que está aqui escutando, para mim primeiro também preciso, e para todos que estão comungando conosco dessa live, dessa palestra. Tá certo? Muito obrigado ao pessoal de Santa Maria por ter me convidado, e obrigado a todos que estão assistindo e nos escutando. João, nós aqui agradecemos a tua participação. Acredito que a grande parte das pessoas que estão acompanhando com a gente devem ter ficado com o coração cheio de alegria com tantas lições que tu traz hoje para nós, e principalmente nesse mês que a gente celebra o mês da família, né, que tem o Dia dos Pais, mas também nesse momento que a gente vive, que ele é propício em a gente enxergar a nossa família, né, seja a nossa parentela física ou tendo uma amplitude mais da visão e enxergando que todos nós somos filhos do mesmo pai, né? Então, eu te agradeço mais uma vez. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Quando a gente retome as atividades de maneira mais ao que a gente estava acostumado. E te devolvo, então, a palavra pedindo que tu faça a nossa prece final. Pois não. Então vamos agradecer a Deus, né? Vamos orar. Deus, nosso Pai Celeste, Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, estamos aqui em gratidão por mais essa oportunidade que a gente teve, com saúde, com disposição, com boa vontade, de falar sobre o Teu Evangelho, transmitir os Teus ensinos para tantos corações que precisam, tantos corações que estão tristes, melancólicos, desanimados, e com essas palavras vivas do Teu Evangelho, a gente consegue reerguer essas pessoas, passar coragem e passar mensagem de esperança, sobretudo, de que tudo isso que a gente vive é aprendizado, é para o nosso progresso, é para o nosso crescimento. Agradecemos também aos nossos mentores pelas inspirações, aos nossos anjos de guarda, que estão sempre conosco, muito pacientemente, mesmo com as nossas imperfeições, as nossas falhas, eles não desistem de nós, e que nós possamos não desistir de nós. Tenhamos um compromisso com a vida, queiramos ser melhores, queiramos crescer para viver a tua lei, Jesus, o teu ensino de amor, e assim cumprir com o caráter do verdadeiro espírita e do verdadeiro cristão. Nos ampara hoje e sempre, nos dá a tua paz, e que assim seja. Então, agradecemos a participação de todos e agora finalizamos a nossa transmissão. Boa noite.